Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Vamos entrar no momento da palavra agora, amados, e quero dar só mais um recadinho. Ontem a gente teve um encontro de homens, amados, encontro de homens de atitude, caramba, ó. Pensa num monte de gente cometeu o pecado da gula ontem, um monte, se arrependeram já, né? Deve ter comido toneladas de carne ontem. E assim, só carne de primeira, churrasco altamente assim. E você, homem que não participou, cara, deixou de ganhar muito, porque foi muito bom. Foi muito bom, tirando o pecado da gula, que vocês se arrependam, que o Senhor não se agrada. O resto foi bênção, foi um momento de comunhão, foi um momento que nós precisamos conversar, e todo mundo preocupado: vocês não vão levar cadeira, não tem cadeira, não sei o que, é churrasqueira. Cara, estamos sentindo falta da cadeira até agora. Ninguém sentiu falta de cadeira, todo mundo conversou. Homens cavalheiros em pé, conversando na postura correta ali, conversando um com o outro. Ninguém cansou. Pô, todo mundo ali. Que pena que não deu para a gente usar a piscina, que estava um pouquinho frio, mas se tivesse, ninguém precisou de cadeira. Pastor, vocês ficaram de 4 horas da tarde até as 9, quase em pé, ninguém reclamou. Foi todo mundo lá, foi uma bênção. E você, homem que não participou, participe do próximo. E o clamor da meia-noite amanhã, é muito bom você participar. Você que é da nossa igreja, nós vamos estar ao vivo no nosso Instagram a partir de meia-noite em ponto amanhã, de meia-noite de segunda para terça, levantando um clamor pelos membros da nossa igreja, pelas pessoas que estão lá. E a gente sempre abre um espaço especial também para que nós venhamos a fazer um clamor pelos pedidos de oração, pelos enfermos. Então, você que é da nossa igreja, que é membro, que não é também, participa lá, que vai ser bênção. Amém? Tá. Isso que eu ia falar. Dia 14, nós vamos começar um jejum de 21 dias para o nosso batismo. Nós vamos jejuar pelas almas para que elas se batizem. Dia 14 a gente vai começar esse jejum e vai até o dia do batismo, que é dia 5 de outubro. Então, entra com a gente nesse jejum, porque jejum, a gente sabe que a gente já conseguiu muitas vitórias através do jejum. A gente vai começar com o jejum de uma refeição. Aqueles que não conseguirem, tem o jejum de Daniel. Quem quiser fazer o jejum 0 também, pode vir, que vai ser bênção. Jejum é bênção, amado. Jejum não mata. Ficar sem comer não vai te matar. Você vai conseguir fazer. Jesus era fininho e ficou 40 dias e 40 noites só na água. Então você também consegue. Vai ser bênção, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Repita essa oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, se revela a mim hoje. Fala ao meu coração. Traz o teu recado. Fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero. Eu quero ouvir tua voz falando comigo diretamente hoje, Espírito Santo. No nome de Jesus eu te oro. Amém. Hoje você pode estar aqui recebendo uma palavra que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Então, evite se movimentar, fique muito concentrado na palavra, evite conversa paralela, não pega no teu celular, fica concentrado aqui, porque Deus quer falar contigo hoje. Tem pessoas muito específicas que o Senhor quer falar através dessa palavra aqui hoje. Pode ser você, mas você precisa ficar atento, você precisa ficar ligado, você não pode se desconectar. Deus trouxe essa palavra para mim já há quase um mês atrás, e
uma vez eu ouvi que o pregador da palavra, ele precisa ficar muito conectado aos sinais que o Senhor te dá para você fazer um sermão. E eu fico muito ligado, às vezes coisa do meu dia a dia, um cotidiano. Às vezes eu estou dirigindo e Deus fala comigo numa placa. Eu paro o meu carro e anoto no celular o que Deus quer falar comigo. E Deus me deu esse sermão aqui umas 4 semanas atrás, e hoje eu acho o momento oportuno. Deus preparou esse dia para você ouvir essa palavra. Reconheçam e conheçam o Deus desconhecido. O tema dessa palavra. Existem pessoas, amados, que nós conhecemos quando nós as reconhecemos quando as vemos. Porém, na verdade, não conhecemos essa pessoa. A gente só as reconhece. Ou seja, nós sabemos quem é, só de ver, mas nós não sabemos, nós não a conhecemos de verdade. Um exemplo: se eu ver o William Bonner em algum lugar, eu vou reconhecer a pessoa dele. Mas eu posso afirmar que eu conheço o William Bonner? Eu posso dizer que eu reconheço, mas que eu conheço ele, eu não posso dizer. Eu faço essa afirmação, pois cada ser, amado, é formado por uma série de características pessoais e formas de agir que vão além das características físicas que são possíveis de se enxergar. Eu posso dizer com certeza essa afirmação, eu posso dizer que ela é verdadeira, porque eu posso levar em conta as pessoas que nasceram com cegueira total. Essas pessoas, elas nunca conseguiram ver uma forma humana diretamente com seus olhos, mas elas certamente conhecem e reconhecem as pessoas que convivem com elas. Falei a verdade? Amém? As pessoas com cegueira total nunca viram, nasceram com cegueira, nunca viram um ser humano com seus olhos, mas elas conseguem reconhecer e conhecer as pessoas que convivem com elas. Só de ouvir os passos, a forma com que a pessoa pisa no chão, arrastando o chinelo. Eu que não nasci cego, quando a Renata chega, eu já sei que ela está chegando. Ela vem tchac, 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 batendo o chinelo no calcanhar dela. Eu já sei, Renata chegou. Eu já sei, ela está chegou. Do andar dela eu reconheço, eu sei que ela está ali. E quando você vai convivendo, você conhece que as pessoas, pela voz, pelo tom de voz dela, pelo sotaque, a forma que ela fala, as preferências, e mesmo sem nenhuma visão, as pessoas que são deficientes visuais são capazes de reconhecer características físicas de uma pessoa através do toque. Então, diante de tudo que acabamos de ouvir, nós podemos afirmar que conhecer é muito superior a reconhecer, amém? Quem está comigo? Quem entendeu? E que, para conhecer alguém, verdadeiramente é necessário convivência. Você só vai conhecer alguém de verdade se você conviver com aquela pessoa. E para que a convivência aconteça, é necessário que haja tempo junto com aquela pessoa. É necessário viver em proximidade, no mesmo espaço. É necessário ter interação com essa pessoa. É necessário se familiarizar com essa pessoa. É necessário coexistir com essa pessoa. E coexistir significa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo junto com aquela pessoa. E levando essa nossa conversa, amados, para o lado espiritual, muitos podem dizer que reconhecem a Deus, pois só de ver, sabem das suas obras, conseguem perceber que muitas coisas não acontecem por acaso, sabem dentro de si e conseguem perceber dentro de seu íntimo que existe um Deus criador, que fez o universo, que fez todos os seres vivos, e essas pessoas conseguem perceber que o ar que elas respiram é um milagre. Mas elas podem dizer que realmente elas conhecem a Deus? Essas pessoas sabem que nós não nos locomovemos com uma bateria interna, que
O que faz que nós estejamos vivos aqui hoje, elas sabem que o fôlego de vida que faz com que a gente se mova, que a gente acorda todo dia, é um sopro de vida que vem diretamente de Deus. Essas pessoas, elas sabem disso, mas isso é o suficiente para elas dizerem que conhecem a Deus? Não, não é não. Isso não é o suficiente para nós dizermos que conhecemos a Deus. Por quê, amados? Porque a natureza, ela já fala sobre Deus. Em qualquer lugar do mundo, todos os povos que habitam na terra sabem que existe um Deus criador. Os portugueses, quando chegaram aqui em 1500, os índios já adoravam as divindades, eles já sabiam que existia um ser superior. Quando chegaram lá na África, já as tribos africanas já adoravam divindades. Quando chegaram na Austrália, lá no Oceano Pacífico, a 32 horas de avião daqui, os aborígenes australianos já adoravam divindades. Então, os povos já tinham consciência, de todos os povos, de todas as nações, que existia um ser superior. Eles reconhecem Deus na natureza, eles reconhecem Deus na criação, mas eles podem dizer que conhecem a Deus? Reconhecer é diferente de conhecer. E todos esses povos sempre souberam da existência de um Deus criador e anseiam por esse Deus que nos deu o fôlego de vida que nos foi soprado. Por nós termos a certeza que Ele está dentro de nós. Não importa a cultura que você foi criado, as pessoas, elas sentem que existe um Criador. Mas hoje, você pode afirmar que conhece a Deus? Pergunta para quem está do seu lado: você conhece a Deus? Vou falar para vocês. Nós só podemos afirmar que conhecemos as pessoas ou os seres com os quais nós convivemos. Peço que vocês estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do 19 ao 31. Atos 17, do 19 ao 31. Atos 17, do 19 ao 31. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Um bando de fofoqueiro. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que vocês em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é este que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele.
Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, pedra ou prata, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus abençoe sua palavra lida. Pai, no nome de Jesus, peço que tu me enchas do teu Espírito Santo agora. Me usa para falar para o teu povo que está aqui, Senhor Deus. Fala através de mim ao coração dos teus servos que aqui estão, Pai. Se revela, Pai. Fala ao coração que está aflito. Fala ao coração que está vazio. Fala ao coração que está duro, Pai. Venha quebrantar. Venha ser, Pai, como uma flecha, Pai, penetrante no coração de cada um que está aqui hoje. No nome de Jesus nós a te oramos. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, amados, Paulo, ele se encontrava na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas, que é conhecido como o berço da filosofia humana. E o apóstolo Paulo, ele vai para esse lugar chamado Areópago, onde se reuniam esses filósofos para discutirem os pensamentos, e lá encontrou os filósofos epicureus e os estoicos, que compreendiam duas das maiores e mais conhecidas escolas filosóficas de pensamento daquela região. E eles atraíam muitos seguidores que vinham de várias partes da cidade para discutir as questões filosóficas. E em sua arrogância, eles descreveram Paulo como um tagarela, que era uma gíria que significava catador de semente, que era um termo utilizado para se referirem às aves que bicavam os restos do chão. Essa ave que ela bicar os restos do chão, restos de comida, eles chamavam essa ave de tagarela. E figuramente eles estavam dizendo que Paulo era como uma pessoa que pegava um pedaço de uma ideia daqui, pegava um pedaço de uma ideia dali e juntava, e sem profundidade nenhuma, e depois ele ia ali para o Areópago e discutir como se fosse uma pessoa sábia. A verdade é que aqueles filósofos, eles estavam tentando desqualificar Paulo como um pensador sério. Eles estavam dizendo assim: esse cara não está falando nada com nada. Nós é que somos os bambambãs aqui da filosofia. Paulo está aqui falando nada com nada. Ele quer aparecer. Eles estavam tentando desqualificar Paulo naquele cenário. E só que Paulo, pelo contrário, ele era extremamente profundo nas suas palavras. Ele estava levando aos atenienses um pensamento que iria transformar a vida deles para sempre. Ele estava levando o que eles poderiam receber de mais precioso, do mais profundo de qualquer filosofia humana. E Paulo falava para eles de um Deus que eles reconheciam, mas na verdade não conheciam. Paulo foi muito astuto e fez uso de observações naturais daquele lugar para discutir os atributos de Deus com os atenienses. Ele fala da necessidade dos homens de se arrependerem para se prepararem para o dia do juízo final, quando Deus julgará o mundo com justiça através de Jesus Cristo, onde ele ressuscitou Jesus dos mortos. E aí nós temos várias lições nesse texto, amados. Esse texto nos traz lições que valem a pena nós entendermos. A primeira lição: os que reconhecem a Deus são pontes. Fala para quem está do seu lado: você é uma ponte. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei lá um altar com a seguinte inscrição:
ao Deus desconhecido. Paulo usou como exemplo a superstição dos atenienses. Paulo observou um altar ao Deus desconhecido naquela cidade. Os estudiosos dizem que os atenienses fizeram aquele altar ali porque eles estavam escolhendo algum Deus específico, não, mas porque se eles tivessem esquecido de algum Deus, e aquele Deus cobrassem eles, ele estava, não, o Deus desconhecido era você. O Deus desconhecido era você, Deus tal. O Deus desconhecido era você. Então eles colocaram para lá, colocaram aquele monte de Deus dele lá, tinha altar de Deus, Deus Atena, Deus não sei quem, Deus Poseidon, Deus não sei mais quem, e botam para o Deus desconhecido, vai que ele aparece. Vai que tem mais um aí que a gente não conhece. Então os estudiosos disseram que era por isso. Eles estavam pecando pelo excesso, e cometeram um pecadão ali. E assim como Paulo, amados, nós somos chamados a ser pontes entre uma cultura e a nossa fé. O que acontece ali? Paulo usou aquilo ali para estar fazendo uma conexão com aquele povo. Era o Deus desconhecido, era o nosso Deus? Não, mas ele precisava de um momento para fazer uma conexão com aquele. Precisava se conectar. No mundo dos negócios nós chamamos isso, quando a gente está negociando com uma pessoa, de criar um rapport, no qual você se conecta com a pessoa. Na célula a gente chama isso de quebra-gelo. Ele quebrou o gelo ali com eles. Tem aquele altar do Deus desconhecido, eu vou te falar sobre eles. Nós precisamos, amados, não podemos, ao contrário, nós não podemos, amados, fugir dos areópagos modernos. O que seriam os areópagos modernos? As universidades, as redes sociais, os debates públicos. Mas nós precisamos entrar nesses lugares com a mensagem do evangelho do amor, e em amor. Nós não precisamos brigar com essas pessoas. Quem conseguiu ver o culto que foi feito na UERJ? Aquele antro de perdição, aquela faculdade onde que é feito as maiores atrocidades, as maiores abominações naquela faculdade. Fizeram um culto evangélico naquele lugar. Conseguiram conectar pessoas naquele lugar onde habitavam maiores promiscuidades nesse estado. As pessoas mais desvirtuadas ali conseguiram fazer um culto a Jesus Cristo naquele local. E nós precisamos entrar nesses lugares públicos sem brigar com as pessoas. Nós não precisamos brigar com ninguém para levar o evangelho. É em amor. Elas serão atraídas pelo amor de Jesus. Deus continua levantando vozes para transformar o Deus desconhecido em Jesus Cristo proclamado e conhecido. Conta-se que em uma grande metrópole, certa vez, um jovem muito deprimido, um universitário, foi nesses murais que as pessoas botam lá para você, artista anônimo, deixa sua mensagem aqui, deixe sua frase aqui. E ele foi lá nesse mural cheio de frases escritas com spray, e entre aquelas frases tinha uma lá que intrigava aquele jovem: sinto um vazio que nada pode preencher. E ele ficou com aquilo ali na cabeça. Que vazio é esse? E um dia esse estudante, ele encontrou um grupo de cristãos oferecendo Bíblias, e ele conversou com eles, e quando ele ouviu sobre Jesus, ele percebeu: esse é o vazio que eu tento preencher na minha vida. Eu tentei preencher esse vazio com estudos, com amizades, com sexo, com drogas, com todo tipo de porcaria, mas eu nunca consegui. O que vocês falam é o que eu sempre busquei para a minha vida. O que vocês estão me apresentando é o que eu sempre busquei. E assim como Paulo fez em Atenas, aqueles jovens usaram o ponto de contato cultural, que era aquele mural, para apresentar a Cristo para as pessoas. O desconhecido do estudante se tornou o Deus revelado em Jesus.
Hoje, os altares ao Deus desconhecidos aparecem em diferentes formas: redes sociais, frases de músicas, em séries, em até memes da internet, e expressam às vezes solidão e vazio. Você precisa se conectar com essas pessoas. Use a sua rede social para o bem. Coloque lá versículos bíblicos, coloque mensagens de encorajamento, coloque mensagens que vão fazer uma pessoa ser transformada. Coloque lá, use as suas redes sociais para o bem. Tem pessoas que vão ser alcançadas através dali. São os areópagos dos tempos modernos. Aqueles jovens foram uma ponte de conexão entre o rapaz deprimido e o amor de Jesus. Seja a ponte. Fala para quem está do seu lado: seja a ponte. Leve as pessoas a conhecerem o Deus que tem o tamanho certo para preencher o vazio que está dentro delas. Amém, igreja? A segunda lição: os que conhecem a Deus reconhecem a sua suficiência. Do verso 24 ao 26, Paulo apresenta aos atenienses o Deus criador e sustentador, que não depende de oferendas de templos, mas é Ele quem dá o fôlego de vida. Enquanto os deuses gregos exigiam sacrifícios para se manterem satisfeitos, o Deus vivo se revela como um Deus totalmente autossuficiente, que não precisa de nada. Ninguém precisa me oferecer nada. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Tem uma história de um missionário que certa vez foi para uma tribo, e lá ele estava evangelizando. E aquele povo daquela tribo fazia rituais constantes para manter os seus deuses satisfeitos. E depois de ouvir o evangelho, um dos anciãos daquela tribo disse: então o Deus de vocês não precisa ser alimentado? Você não precisa dar oferenda nenhuma para o seu Deus? Ele é que dá o pão para vocês? É isso mesmo? E o missionário respondeu: sim, ele não depende de nós não, nós é que dependemos dele. E aquele ancião começou a chorar. Ele: finalmente encontrei o Deus que eu não preciso carregar, mas Ele que me carrega. Eu não preciso mais carregar Deus nenhum. Talvez muitos dos que estão aqui hoje estejam carregando um peso desnecessário, carregando um fardo pesado, um jugo em cima dos seus ombros. Mas Jesus diz em Mateus 11, de 28 a 30: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, depositem a sua carga sobre Jesus e descanse. Não sou eu quem está pedindo, é Ele mesmo. Ele quer carregar esse peso que você está levando nas costas. Ter Ele em seu coração é o suficiente para aliviar o seu peso e o cansaço, e para cobrir o espaço vazio que está em seu coração. Amém? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. A terceira lição: os que conhecem a Deus vivem em sua presença. Dos versos 27 a 29, amados, Paulo não cria que o homem pudesse alcançar a salvação sozinho. O que Paulo cria é que alguém precisava falar de Jesus para o descrente, para que ele pudesse crer. E Paulo também mostra nesse texto que o Deus que ele serve não é um Deus distante, é um Deus de perto. Paulo cria, amados, que Deus, ele estava muito perto da gente. Ele podia apresentar esse Deus a qualquer pessoa, e essa pessoa se sentir próxima de Deus também.
Paulo dizia que Deus não era uma escultura fria, nem uma ideia filosófica abstrata. Ele está próximo, Ele é acessível, Ele é presente. Esse é o Deus que a gente serve. Todos os povos, culturas, gerações carregam dentro de si uma necessidade de buscar um Deus. E o nosso Jesus se deixa ser encontrado por qualquer um. Ele está disponível e acessível. Imagine um cenário onde uma criança perdida em um mercado começa a chorar, e o pai que está por perto, ele veio correndo, pega aquela criança no colo e diz para aquela criança: eu nunca estive longe de você, eu sempre estava te vendo, eu sempre estive por perto, eu não te abandonei. Assim é o nosso Deus. Mesmo quando nós estamos em meio à escuridão e parecer que estamos perdidos e não conseguimos ver ninguém perto de nós, Ele está por perto, pronto para nos abraçar e nos pegar no colo e dizer para nós assim: filhinho, eu estou aqui, eu não me esqueci de você. Jeremias 23 diz: acaso eu sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O melhor lugar para o crente estar, amados, é diante da presença de Deus. Pode parecer que está tudo bem longe da presença de Deus, mas eu posso te garantir que não está. Quando você está longe da presença de Deus, não está tudo bem. Talvez você apenas reconheça a Deus porque quem conhecia a Deus era o seu pai ou sua mãe. Ah, então eu sou neto de Deus? Não, Deus não tem neto não, Deus só tem filho. Ah, mas minha mãe era crente, meu pai era crente, minha avó era crente, meu avô era crente. Deus não tem neto nem bisneto, nem tetraneto, só tem filho. A comunhão do seu pai e da sua mãe, ela não é hereditária, ela não passa por você. Você precisa ter o seu convívio individual e intransferível com Deus. Você não consegue transferir isso. É você e Deus. Por isso que é tão importante nós criarmos nossos filhos dentro da casa de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque a sua experiência com Deus, a sua convivência com Ele, não passa para o seu filho. É intransferível. E está na hora de você começar a conviver com Deus e ter uma experiência pessoal com Ele, conhecê-lo e ter a sua experiência particular na presença dEle. Amém, igreja? Em quarto lugar, os que conhecem a Deus vivem um novo tempo. Nos versos 30 a 31 do texto que nós lemos, Paulo explica nesse texto, onde ele fala aos atenienses que Deus fechou os olhos para o tempo da ignorância. O que conta para Deus é a partir de agora, que você o conhece, que você conhece a verdade, que está contando. O que ficou para trás, ficou. Deus não é como um marido ou uma esposa que te conheceu e quer saber o que aconteceu no teu passado, não. Te conheceu, mas como é que foi no teu passado? Com quantas pessoas você namorou? Quantos namorados você teve, fulana? Quantos namorados você teve, fulana, antes de mim? Quem eram as pessoas? Qual era a cor do cabelo? Qual era o tamanho? Era branco, amarelo, verde, azul, rosa? Qual era a cor? Onde que ele morava? Saracuruna, Caxias, Primavera, Campos Elíseos, Quixaramobim? Deus não é assim não. Conhecia Deus hoje. O que está contando? É a partir de agora. O que ficou para trás, ficou. Está apagado. Está apagado, ele não quer saber. O que ficou para trás, está para trás. Ele quer saber a partir de agora. Quem é você a partir de hoje? É assim que é com Deus. Ele não leva em conta o nosso passado. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. A palavra é bem clara aqui.
Não fica preocupado. Que eu fui um pecador, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu abortei, que eu matei, que eu fiz isso, aquilo, que eu usei drogas, que eu era violento. Meu irmão, Deus quer saber a partir de agora. O tempo da ignorância para trás está apagado. Para Deus passou uma borracha. Daqui para frente você precisa se afastar dos seus maus caminhos. Um exemplo de um homem que viveu a vida inteira endividado, e ele não controlava seus gastos, e ele vivia atolado em cobranças. E um dia, um amigo fiel foi lá, pagou toda a dívida daquele cara. Falei, pode deixar, eu vou pagar toda a sua dívida. E diante disso, ele disse: já que agora meu nome está limpo, eu não posso mais continuar gastando como eu gastava antes. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha forma de viver. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu preciso mudar. Assim também é conosco. Deus apagou o passado da ignorância e nos chama a viver uma nova vida em santidade, em obediência. O que importa não é quanto você esteve distante de Deus, mas o que você vai fazer a partir de hoje. É isso que importa para Ele. Como você vai ser hoje? O tempo da ignorância passou, está para trás. Agora é tempo de decisão, de arrependimento, tempo de transformação. E para concluir, meus amados, ao longo desse texto, amados, nós vimos que reconhecer não é a mesma coisa que conhecer, amém? Reconhecer não é a mesma coisa que conhecer. E muitos podem até reconhecer a Deus, as suas obras, mas não o conhecem de fato, porque não convivem com Ele e não experimentam a sua presença no dia a dia. Paulo deixou claro aos atenienses, e hoje o Espírito Santo de Deus deixa claro para nós, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que importa para Ele é o que você vai fazer a partir de agora, com o que você ouviu e ouviu a verdade. Hoje é dia e tempo de arrependimento, igreja. Hoje é tempo de deixar os velhos caminhos para trás. Hoje é tempo de começar a viver uma vida nova. Deus não está distante, Ele está perto. Ele está chamando você para uma vida de intimidade, proximidade e transformação. A palavra nos diz em Hebreus 3,15: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não importa o passado que você teve, o que importa é o passo de fé que você vai dar hoje. O Deus desconhecido para muitos, nessa noite pode ser o Deus revelado, o Deus conhecido e o Deus presente na sua vida. Eu quero te convidar a tomar uma decisão. Se até aqui você só reconhecer a Deus, mas nunca entregou verdadeiramente sua vida a Ele, hoje é dia de você conhecê-lo de perto. Se você estava vivendo em um tempo de ignorância, hoje é dia de você entrar num novo tempo em Cristo Jesus. Vem para os braços do Pai, vem viver uma vida abundante que só Ele pode te dar. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Repita a sua oração comigo. Senhor, hoje eu estou arrependido da vida que eu vivi, mas hoje eu quero começar uma vida nova contigo. Eu quero te reconhecer como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Pai, eu estava afastado da tua presença, mas hoje eu quero voltar para a tua presença, eu quero voltar para ti. Se você fez essa oração reconhecendo Jesus como Salvador, levante sua mão bem alto no seu lugar, fique com sua cabeça baixa em oração. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, você também que está voltando para Jesus, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém. Vem cá na frente que eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja.
Vamos estender as mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco essas duas almas aqui diante de Ti, Pai. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve o nome deles no livro da salvação. Que eles, a partir de hoje, ó Pai, comecem uma nova vida contigo, uma nova história. O passado deles está apagado e começou tudo novo para Ti, ó Pai. Uma história nova. Que eles nunca mais abandonem os seus caminhos e vivam na Tua casa todos os dias de sua vida, Pai. Abençoa a vida deles, a casa deles e tudo que eles dizem que é deles. No nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Podem ir com eles lá.